Oi, gente. Hello, povo de Deus. Oi, Rosângela. Boa noite, gente. Gente, olha o look. Gostaram? Paz do Senhor, povo de Deus. Cadê você? Cadê você? Cadê você? Boa noite. Oi, gente. Paz do Senhor. Oi! Paz do Senhor, povo de Deus! Gente, gostei do lookzinho aqui, viu? Cria até uma imagem meio praieira, ó. Tem umas folhinhas de coqueiro aqui, né? Gente finge que tem um solzinho aqui. Paz do Senhor! Cadê o povo de Deus? Ô, gente, vocês estão querendo estar na praia igual eu? Eu tô assim, tô idealizando, tô cocriando, tá? Esse look aqui que vocês estão vendo, isso aqui é cocriação. Cadê o povo? Aleluia, glória a Deus. Gente, eu tô me sentindo na praia. Não, Wellington, não fica preocupado não, meu filho. Jesus não voltou e ainda não fomos arrebatados. Eu tô aqui às 11 horas da noite, né? Tentando cocriar a minha viagem de descanso pra praia. Por isso eu estou aqui. Isso, Rosângela, vambora, todo mundo pra praia, gente. Praia é de Deus. Deus purinho na praia. Se tem uma coisa que é de Deus, é a tal da praia, gente. Paz do Senhor Jesus. Gabriela Pamela. Ô, glória. Gente, pra quem tá entrando, tá? E não tá entendendo o meu look, é que eu estou cocriando a minha viagenzinha pra praia. Pastora Adélia Procópio, paz do Senhor, minha santa. Pastora Adélia, ó, tô cocriando, viu? Isso aqui é cocriação. É. Um dia eu vou ensinar vocês a cocriarem. Paz do Senhor, gente. Coisa mais top da terra é às 11 da noite você cocriar que você está na praia. Você tá em Camboriú, Gabi? Oh, meu Deus. Eu tô tentando cocriar aqui que eu tô na praia e ela tá lá em Camboriú. Paz do Senhor, Eliezer. Deus abençoe. Não, hoje não dá, não dá o abençoado. Robson, não dá pra ensinar hoje. Cocriação é um pouquinho mais difícil, viu? Normalmente. Ah, já conseguiu, Rosângela. Ih, minha filha, você já saiu de alta já, conseguiu ter o percentual de cocriação. Agora é só botar em prática. É mais difícil um pouquinho pra ensinar a cocriar, gente. Ô, gente, como assim? Eu tô tentando cocriar que eu vou pra praia, aí um me manda que tá em Camboriú, outro no Guarujá. Vocês estão querendo me afrontar? É isso? Gente, eu gostei desse óculos aqui, gente. Ficou bacana, né? Cadê você? Já escolheu até a decoração, Rosângela. Ah, você tá dizendo pra eu ir pra Balneário Camboriú? Não, minha santa, não. Tô cocriando a minha viagem para a Paraíba. Que eu quero ir pra João Pessoa, na Paraíba. Pensa num lugar ruim. De Deus, purinho. Essa é a live mais top do Brasil, que inclusive às 11 da noite, Pastora Adélia, aí minha filha, vamos cocriar uma viagem pra praia, minha santa. Eu tô querendo ir pra João Pessoa, Pastora Adélia, apesar de que aquela história que a senhora me contou de João Pessoa, não curti muito não, mas João Pessoa é top. Eu fui pra lá uma vez e pra mim hoje, João Pessoa é um dos lugares mais lindos que eu conheço nesse nosso Brasil imenso. Cadê você, povo de Deus? Como assim, pastora Adélia, que eu fiquei engraçada? Minha santa, eu tô cocriando a cara da riqueza. Eu tô cocriando. Ó, a Rosângela já cocriou o apartamento dela na praia, já. Fernando de Noronha não dá, Lorena, porque eu sou muito urbana. Aí tem umas coisas lá em Fernando de Noronha que pra mim não dá, tá? Então eu não gosto dessa coisa de muito mato, né? Muito. Eu gosto da natureza, mas não natureza demais, pra mim não dá, não. Eu gosto de ar-condicionado, eu gosto de água clorada, água salgada, né? Eu não gosto desse negócio de muito mato, não. Tô fora, não é comigo. Fortaleza, Wellington Santos é de Fortaleza.
Rafael Góes, não, nunca fui para Israel, varão. Olha, por incrível que pareça, Rafael, essa é uma das coisas, um dos destinos que se eu for, bem, mas se eu não for, não é um desejo que eu tenho no meu coração ir para Israel. Não é uma coisa que eu diga assim, olha, tenho vontade de ir para Israel. Não tenho, não. De verdade. Acho que deve ser muito bacana, muito interessante, mas só pela distância, pelo cansaço, né? Pelo tanto que eu trabalho, não sei se eu quero ir não para Israel. Aqui, ó, a Alana Batista Gomes disse: Eita Glória, venha mesmo. Você é de João Pessoa, Alana? Menina, você mora mal demais. Porque, ó, eu vou te. Ué, você já comprou o apartamento, Rosângela? Gente, a mulher cocriou outro dia e já comprou? É isso aí? Que eu tô entendendo? A Alana é de João Pessoa. Maceió é top demais também, pastora Adélia. Eu fui pra lá e lá é top das galáxias. Maceió, né? João Pessoa, Pernambuco, né? Ai, Jesus, lá em Porto de Galinhas, a Praia dos Carneiros. Pensa num lugar fantástico, gente. Eu queria entender por que é que alguém sai do Brasil pra visitar praia. Até hoje não entendi. Porque o que tem pro Pará, pastora, mas a Praia do Pará não é tão boa assim, não. Bora pra Israel? Vou ter que orar bastante, pastora Adélia. Vou ter que orar, minha filha, pra Jesus tocar no meu coração pra eu enfrentar essa viagem tão longa. Porque eu não sei se eu dou conta, não. Né? Agora eu vou voltar pro normal, tá, gente? Eu vou já sair da praia, vou tirar o meu óculos. Apesar que eu não queria sair, não. Ah, entendi, Rosângela, entendi. Pastor Samuel, ele tá a caminho, gente. Ele tava saindo de uma igreja, tá indo pro hotel, pediu pra eu ir entrando, tá? E eu entrei aqui com vocês pra tentar cocriar. O que é que vocês têm desejo na vida, gente? Vamos cocriar. O que você quiser é possível. Você nunca foi pra praia, Lorena? Ou você já foi? Ó, pra ficar melhor. Aí tem praia boa no Pará, mas são escondidas? Aí o pastor Samuel chegou. Aí agora eu vou ter que sair da minha cocriação e voltar pro normal. Praia de Salinas, pastora? Conheço não. Eu só conheço Praia dos Carneiros, Maceió, Paraíba, que pra mim foi um dos lugares mais lindos que eu já fui. Olha ele aí, gente. Eu tô aqui cocriando a minha viagem pra praia. Ó. Tem até coqueiro aqui, ó. Eu Nada. tava ajudando o povo aqui a cocriar, meu filho. Eu que tenho que ir pra praia pegar um bronzeado. Ah, claro, você precisa, bastante. Eu tô precisando. São Paulo tá frio, eu tô ficando cinzento, fosco. Ai, que dó. Ó, a Rosângela, nas últimas sessões dela, eu ensinei ela cocriou a viagem dela para Gramado. Ela ganhou a viagem inteira toda paga. Ah, então já tá criada minha pro safari africano. Mas, gente, o que você quer fazer no safari africano? Eu quero ver o leão, porque eu gosto do leão. O leão. Filho, o leão você pode ver no zoológico, dá Não, no licença. zoológico não, eu quero ver ele solto, correndo, caçando, fazendo Correndo negócio. atrás de você, né, de Não, aí preferência, não, por fora. aí também não, aí também não. Ah, eu vou sair da praia agora. Eu tava aqui quase que com uma água de coco ensinando o povo a cocriar. Mas agora você chegou, eu vou sair da minha Não, cocriação. doutora, se aprender a cocriar, na hora que as pessoas forem gerar filhos, vão gerar filhos cocriadores. Aí ninguém segura. Aí Eu ensino o Heitor a fazer isso, só que daí ele fala assim, mãe, vamos fazer yoga? Aí ele senta, ele faz assim com o dedinho. Eu falei, Heitor, não é yoga. Não é yoga. muito top. Doutora, eu estou a caminho do hotel. Daqui a pouco eu chego, olha aí, ó. Estou no Recife. Tô vendo, gente. Estou no Recife. Então, daqui a pouco eu volto. Eu quero que a galera já fica por aqui, hein? Que já já eu volto, porque o assunto é epigenética. E é muito top. É. Essa doutora aí, ó, ela deixa a gente assim, ó. Assim, doidinho, doidinho.
Eu não sei se todo mundo entra na live como eu, porque termina a live, eu vou atrás de todo o conteúdo que é ensinado na live. Todo, todo. Ela está falando. Verdade, não, isso é verdade, gente. Verdade, ele vai atrás mesmo. Ela está falando, eu escrevendo. Eu anoto. Eu vou atrás de livros, eu vou procurar quem são as autoridades. Eu achei um outro médico falando sobre epigenética e falando muito bom, muito bem. Um outro médico brasileiro. Comecei a ler Quem sobre que é? esse conteúdo. O doutor Barak, é Barak, né? Baracá. Ah, o Dr. Barak, sim, ele fala. Ele fala exatamente a mesma coisa que eu falo. Ele é bom, não é? Só que daí ele fala dentro da parte de nutrologia. Isso aí, mas eu percebi que ele é um médico diferenciado. Tem uma associação. Sim, ele é muito bom. A associação e outra. Não é. E a história de vida dele também é tão bonita quanto a sua, porque um homem veio de família pobre, muita dificuldade, muita luta, revolucionou. A história dele também é que não sabia se alimentar, como a senhora disse, que não sabia se alimentar, comia um monte de besteira. Quando eu ouvi aquele médico falando, eu falei, poxa, é a mesma linha da doutora Fabiana Araújo. Aí eu ouvi mais ele, fui ouvindo outros, mas vou ser muito honesto com a senhora, hein? Os médicos brasileiros, 99% tem que vir para essa live. Tem que vir. Não, isso, também por fora. Tem que vir. Também por fora. E ainda, inclusive, o Dr. Barak, como ele trabalha só com a nutrologia, ele não trabalha com o cérebro. Não, é por isso que a senhora é louca, é diferente. Por isso que eu digo. A senhora Gente, eu sou louca. Não, seu conteúdo é louco, é doido. Doutora, é sério, o seu conteúdo não é para qualquer cabeça. Não é para qualquer cabeça. Tem hora que eu até entendo, as pessoas ficam aqui perdidas, porque esse conteúdo que a senhora libera aqui, e a senhora libera de graça, nem doutorado tem esse conteúdo, que eu já assisti aulas de doutorado, e eu vi que o doutor... Eu falei assim, o doutorado é isso? Eu falei, não, pô, a live tem muito mais conteúdo que isso aí, a live da doutora Fabiana. Então, não é para qualquer cabeça. Eu sou muito grato à senhora. Não, é difícil. É só para quem quer aprender mesmo. Exatamente. E foca em entender. Daqui a pouco eu volto. Por isso, quando aparecem os fugitivos do sanatório, eu começo a rir, eu falo assim, não é possível que a pessoa venha aqui a dar de louco. Ó, daqui a pouco eu estou voltando. Beijo para todo mundo, ó. Tá. Daqui a pouco eu venho. Amo vocês! Uhul! Vem comigo, povo de Deus. Gente, hoje a nossa live nós vamos falar sobre epigenética. Vou tentar fazer até com eco, tá? Epigenética. Sentiu o eco aí? Tá preparado? Gente, hoje nós vamos falar sobre uma coisa que é muito importante e que poucas pessoas conhecem ou ouviram falar. Sabe o que eu fico impressionadíssimo? Coitada. Quem tá chato? Ô, Natália, ele não é chato não, Natália. Coitado do menino. Deus abençoe sua vida. Que eu fico impressionadíssimo, gente, porque hoje no Brasil, quem fala de neurociência, de toda essa parte de epigenética ligada com todo o corpo humano e com o cérebro, eu não conheço outra pessoa, tá, gente? Eu não vi ainda, mas que eu saiba, só eu. Alguns outros médicos bons, como o Dr. Barak também, ele é nutrólogo e ele também fala muito sobre alimentação, ele fala sobre epigenética, tá? Porque a alimentação, ela tá muito intrínseca na epigenética e não tem como falar de epigenética sem falar de nutrição, tá? Ele também entende que não existe doença, que o que existe são pessoas doentes por causa de uma má alimentação. E no meu caso, eu consegui chegar a um conhecimento, é um fator sine qua non, de que toda doença ela é causada por um emocional destruído e pela má alimentação. Então são duas coisas, gente, que não há a menor possibilidade de alguém ter saúde tendo essas duas coisas desajustadas. Que são o quê? O emocional e a questão alimentar, nutricional. Por quê? Porque hoje descobriu-se, tá? Hoje, né? Isso, esse hoje é desde 1976, mas agora que tá vindo a conhecimento público da ligação que o intestino tem com as doenças emocionais e com os transtornos mentais. Então, a maioria dos transtornos mentais hoje são causados por
transtornos emocionais, desequilíbrios emocionais e também pela nutrição, pela má nutrição. Então é por isso que hoje alguns profissionais eles precisam se atualizar, profissionais da saúde, principalmente nutricionistas. Por quê? Porque hoje os nutricionistas eles estão muito focados na alimentação saudável, sim, só que eles ainda não entenderam como esse sistema cérebro-intestino funcionam juntos e o tamanho da periculosidade de se ingerir o glúten, e o açúcar, tá? São duas drogas, são tão viciantes quanto a cocaína, elas destroem o cérebro, elas matam neurônios, elas modificam a nossa célula, tá? O nosso fenótipo dentro do nosso DNA. Então, assim, é algo muito sério que as pessoas não dão atenção, que é isso que nós vamos falar hoje a respeito da epigenética. E a epigenética, gente, hoje, ela está associada a todo tipo de comportamento, doença, transtorno, tá? A qualquer tipo de doença mental, física, câncer, transtornos nutricionais, déficits, tudo isso está envolvido a epigenética. Há pouco tempo atrás não se falava em epigenética aqui no Brasil. Muito difícil. Tanto que até hoje, né? De 2 anos para cá, que eu acredito que a neurociência, que ela teve esse boom, mas ninguém ouvia falar de neurociência, ninguém falava de neurociência, ninguém sabia o que era neurociência, nem o seu significado. De repente, a neurociência estoura na pandemia e todo mundo passa a entender que o cérebro é o protagonista de todas as coisas e que todas as coisas, elas são criadas, causadas pelo cérebro e pela alimentação. E aí é comportamento. E é por isso que eu, louvado seja Deus, eu fiz neurociência e me especializei em neurociência emocional, comportamental, e agora estou terminando neuronutrição e já iniciei o neurogenoma, que aí a gente trabalha com essas questões de genética e epigenética. Então, estou tentando abraçar aí um ramo bem grande da neurociência. Só que hoje, quando você vai se consultar, quando você vai no médico, quando você vai no nutricionista, ninguém vai te falar de epigenética. E a epigenética, ela deveria ser investigada antes, inclusive, de se prescrever uma medicação, tá? Tudo que se é prescrito hoje é prescrito baseado no empirismo, naquilo que a ciência trouxe, naquilo que ela acredita, mas sem conhecer a fundo a epigenética e as questões emocionais que desenvolvem doenças, tá? Doenças mentais, doenças comportamentais e doenças físicas psicossomáticas. Então, hoje é o grande problema que nós temos dentro da área da medicina como um todo, é que as pessoas, elas realmente acreditam na indústria farmacêutica. Então, eu vou tratar sintoma, baseado no sintoma, eu vou prescrever medicação. E aí, o paciente não melhora, não sai desse ciclo vicioso e nunca vai sair da medicação. Então, vira e mexe, a pessoa está desenvolvendo novamente aquela mesma enfermidade, vira e mexe, a pessoa novamente está tomando medicação, né? Tem alguma oscilação de temperatura, a pessoa desenvolve a doença de novo, problemas respiratórios, problema de coluna, para quem tem artrite reumatoide, para quem tem fibromialgia, né? Temperaturas mais baixas fazem essas pessoas sofrerem mais e as pessoas não entendem que tudo isso é emocional e nutricional. Se corrigisse a alimentação e tratasse o emocional, gente, qual o malefício da gestante tomar Coca-Cola? Não, tá de brincadeira, gestante. Para mim, gestante que toma Coca-Cola, ela é suicida. Ela é suicida e quer matar a criança ainda. Porque não dá nem para um ser humano tomar Coca-Cola, gente. Peraí. Nós estamos falando aqui de neurociência, né? Não, epicondilite emocional. Epicondilite emocional. É claro que o glúten piora muito a epicondilite, gente. Isso é um fato. Gente, o glúten, ele é um produto inflamatório, tá? É inflamatório. Se você tem dor, é porque já está inflamado. Aí você vai jogar para dentro do seu corpo outro produto que vai inflamar mais ainda. Então as pessoas entendem que se você comer glúten, se comer trigo, vai ter dor.
para não ter dor, não coma trigo. Não dá para comer trigo e não querer ter dor, tá? Não há a menor possibilidade. Quem come trigo tem dor. Quem come trigo tem ansiedade. Quem come trigo tem depressão. Quem come trigo tem problema inflamatório. Quem come trigo tem um tatareco de problema respiratório, tá? E tudo isso já vem de um emocional derrubado. Só que o trigo, ele vai exacerbar demais, tá? O glúten exacerba demais. É a mesma coisa que vem escrito no alimento que não contém glúten. Isso, na embalagem tem que estar escrito não contém glúten. Ou tem que estar escrito gluten free. Tá? Sabe? Inclusive aquele chicletinho que todo mundo gosta de mascar porque não tem açúcar, o tal do Trident, ele tem glúten, tá? Então, quem tem dor não pode mascar aquela porcaria daquele chiclete. Vai ter que usar o outro, a outra versão que é o Mentos, né? Olha eu falando das marcas aqui. O Mentos, ele não tem açúcar e não tem glúten. O Trident, ele não tem açúcar, porém, ele tem muito glúten. Agora, por que é que colocaram glúten no Trident? Você já parou pra pensar? Quando você entra na farmácia, qual é o chiclete sem açúcar que você encontra na farmácia para comprar? Alguém sabe dizer? Alguém sabe dizer? Qual é o chiclete que você entra na farmácia e encontra ele lá sem açúcar para comprar logo de cara? Ó, me perguntaram aqui das vitaminas que estão vendendo, o Q10 e o ômega 3. Gente, o cérebro precisa de ômega 3 e Q10, tá? Só que assim, é claro que o que eles vendem eu não sei qual é a dosagem, então eu não posso te dizer, tá, a respeito disso, mas que o cérebro precisa de ômega 3 para funcionar bem, ele precisa. Q10 também, tá? O trigo não faz parte da alimentação diária, gente. Isso aí foi uma coisa que venderam para vocês, tá? Tudo que você come com trigo, você pode comer sem trigo. Por exemplo, eu acabei de comer um nhoque, tá? Um nhoque de mandioca maravilhoso que meu esposo fez. Ele usou a mandioca e ele usou amido de milho. Maisena, por que tem que pôr trigo? Não tem que pôr trigo. Bolo, eu posso fazer com farinha sem glúten. Inclusive, eu uso a mixture da Mafio. É uma farinha que eu faço tudo com ela sem glúten. Panqueca, torta, bolo, faço tudo, né? Salgadinho, o que você quiser, você vai fazer com ela sem glúten. Agora, por que é que usam o glúten em tudo? Porque ele inflama, você vai ficar doente e vai gastar dinheiro na farmácia. Porque a indústria farmacêutica, ela é alinhada com a indústria alimentícia. Então, a indústria de alimento te destrói e a indústria farmacêutica finge que te cura. E aí você fica preso nas duas o resto da sua vida, gastando dinheiro. E aí, ao invés... Exatamente, gente, é o Trident. Você vai pra farmácia, o primeiro chiclete que tá lá de cara, porque tem que ficar bem na sua cara, a hora que você vai pagar o remédio, ó, pra você ver como uma coisa terrível. A hora que você vai pagar o remédio que você comprou, de cara eles já usam neuromarketing. Eles jogam o chiclete na sua cara, você bate lá, tá escrito sem açúcar, você compra, mas ele tá cheio de glúten, né? Então, não dá pra mascar o Trident, gente. Não dá, tá? Tudo que tem glúten, pra mim, tá fora. O Luiz Antônio tá dizendo, eu estava essa semana no Parque São Pedro, comprando produtos sem glúten, tá? Gente, todas as pessoas que tiraram o glúten da vida delas, só que através da live, todas elas perderam 4, 8 quilos, emagreceram, perderam todas as dores que tinham. Eu tinha pacientes, ela chama de paciente. Eu tinha pessoas aqui que acompanhavam na live, que me mandam mensagem no direct falando, doutora, depois da live minha vida mudou, porque eu tirei o glúten e as minhas dores de artrite acabaram. Robson, eu estou escrevendo um livro, tá, de neuronutrição, e eu tô colocando as receitas de tudo que eu como, tudo. Torta, macarrão, pizza, tudo vai ter no meu livro, tá? E assim, não é difícil, gente, não é difícil. Ô, Rafael Góes, para eu te explicar como epicondilite é emocional, eu vou gastar um certo tempo, tá? Eu te prometo que eu vou fazer uma outra live de dores inflamatórias que são de fundo emocional para você entender. Mas epicondilite é emocional, fibromialgia é emocional, artrite reumatoide é emocional, é tudo emocional. No meu consultório eu curo tudo isso daí sem medicação nenhuma.
Vanelma Rocha, ela disse: misericórdia, na minha cidade é uma luta para encontrar produtos sem glúten. Gente, é sério, porque aqui, olha, de verdade, aqui em Maringá, eu não sei se Maringá tem alguma coisa assim que eles gostam de muitos lugares de comida natural, mas aqui tem muito. Hoje mesmo eu tava olhando aqui no Google, buscando uma pizzaria para o meu filho, porque normalmente eu compro numa pizzaria só, que só trabalha com pizza sem glúten, sem lactose, sem açúcar. E eu vi que abriram mais duas esse mês. Então, assim, aqui em Maringá é muito fácil. Aqui só come glúten quem quer, de verdade. Porque, assim, hoje todos os supermercados são super abastecidos de produtos sem glúten. Os restaurantes todos, quase todos, estão preparados para servir comida sem glúten. Tem muito restaurante em Maringá especializado só em comida sem glúten e sem açúcar, e restaurantes bons. Então, assim, eu não sei parametrizar isso, porque de verdade, em Maringá você não passa dificuldade para se alimentar bem. É uma cidade que, graças a Deus, tem muito recurso. Endometriose é emocional e quem tem endometriose não pode comer glúten. Ó, a Vanelma Rocha diz: tenho endometriose. A ingestão de glúten me deixa com muitas dores e inchaço. Aí, tá vendo? Por que será? Quem tem endometriose, gente, quando come trigo, ela rola de dor. Tem dores insuportáveis. Então, é uma questão de conscientização, gente. É aquilo, eu quero. Quero. Não quero? Não quero. Quero ter dor? Quero. Come trigo. Não quero ter dor? Tira o trigo. Ah, quero ficar doente? Põe trigo e açúcar. Não quero ficar doente? Tira o trigo e tira o açúcar. É fácil. É por isso que eu sempre digo, cada um tem a doença que escolhe ter. Se pode tomar colágeno todo dia, Dilma Ribeiro? Pode. Pode. Pode tomar colágeno todo dia. Desde que você realmente, né, tenha idade já para isso, que você precise realmente fazer uma reposição de colágeno. Mas pode sim. Até porque o colágeno que a gente toma, ele não é totalmente absorvido, tá? Não é, perde-se muito. Aí, ó, Rafael Góes diz que perdeu 12 quilos. O nome da farinha que eu uso, salgado Edjet, Mix, com X, Mix, Turi, Damafil. Então, gente, se vocês tivessem ideia do que o glúten causa no nosso cérebro, no nosso organismo, vocês não comeriam. Ó, a pastora Adélia tá dizendo: meu problema está sendo o açúcar ainda. Ô, pastora, troca pelo xilitol, pastor. O xilitol não tem gosto de nada. Ele é igualzinho ao açúcar. Né? Eu uso adoçante e uso o xilitol. O xilitol, inclusive, eu uso mais para dar pro Heitor, para fazer doce para ele, porque o xilitol ele não tem gosto. Ele é muito parecido com o açúcar. Entendeu? Lorena, Maringá é uma cidade, não é uma cidade grande. Hoje, aqui em Maringá, nós temos 500 mil habitantes, né? Não é pequena, mas também não é das maiores. Só que aqui, Maringá, ela tem um índice que ela já foi classificada pela 7ª vez como a melhor cidade para se viver no Brasil. A melhor em qualidade de vida e a mais segura do Brasil, ainda hoje, é Maringá. Então aqui as coisas são muito voltadas para qualidade de vida, sabe? Para saúde. Se você sair na rua, é a cidade mais arborizada do Brasil também. Então assim, tem muitos parques, fazem pistas para caminhada, tudo é voltado para saúde, né? Tem o dia aqui que é o dia de se mexer, o dia do movimento, que aí todo mundo tem que fazer uma atividade física nesse dia. Então tudo aqui é muito voltado para que você tenha saúde. E eu acho que essa política de Maringá, ela deveria ser expandida para outros lugares, entendeu? Então, quando você vem aqui para Maringá, você vê que até o cheiro da cidade é diferente. É muito diferente. Você sente cheiro de natureza, porque é árvore para todo lugar. Às vezes você tá andando na rua, eu brinco, eu falo, você tem que desviar da árvore, porque a árvore parece que pula na sua frente. Tem muita árvore. Açúcar mascavo, Dilma? Não. Se tiver nome de açúcar, pode ser mascavo, de coco, demerara, o que for. Não, tá? Não, é açúcar. O açúcar ele tem que ser abolido da nossa vida, gente. O açúcar, ele destrói. Eu tô aqui conversando com vocês sobre a questão da nutrição, até o pastor Samuel entrar pra gente falar sobre epigenética, tá? Aí onde você mora é muito pequeno, Lorena? Aí em Santana?
É que eu não tenho conhecimento do tamanho da tua cidade. A Lorena tá dizendo que lá onde ela mora no Maranhão. Ela mora em Santana do Maranhão. Ela tá dizendo que lá o pessoal nem tem conhecimento sobre o glúten e que é difícil encontrar coisas sem glúten. É que é assim, Lorena, digamos que você não encontrasse, tá? Que você não encontrasse a farinha sem glúten, por exemplo. Mas você pode ter uma comida muito bacana, uma alimentação muito bacana, baseada em quê? Proteína, queijo, arroz, feijão, mandioca, batata. Você pode usar a fécula de batata, amido de milho, né? Que hoje a gente conhece uma das marcas Maizena. Você pode fazer muita coisa. Então não fica restrita só a questão do trigo. Eu vou escrever aqui, gente, o nome da farinha, tá? É Mixture da Amafil. Essa farinha aqui, essa mixtura da Mafil, ela é uma mistura de 16 farinhas. Mas ela é uma farinha branca, inclusive o pão da Santa Ceia da igreja eu uso ela para fazer. Aí, ó, o Elias está dizendo, agora estou encontrando alimentos sem glúten aqui na minha cidade. Acha, tá? Qual é o queijo verdadeiro? Eu não entendi, Rafael, porque assim, queijo verdadeiro, todos são, com exceção da mussarela, tá? Que aí a gente não considera ela como um queijo assim nutricionalmente saudável em níveis de proteína, tá? Porque a mussarela tem pouca proteína e ela tem muita gordura. Então, não que ela não seja queijo, ela é queijo. Só que se você for, por exemplo, numa nutricionista, ela não vai te prescrever mussarela, vai prescrever outros queijos que não seja a mussarela. No meu caso, a minha nutricionista, ela prescreve o queijo Minas padrão, tá? Que inclusive ele é um pouquinho mais calórico que a mussarela, tá? Mas ele tem mais proteína. Então, como ele tem mais proteína, ele acaba compensando. O Max Nascimento está dizendo, pastora, por favor, guarda essas lives, pois são muitos ensinamentos, não dá para guardar tudo, com elas compartilhamos. Não, eu deixo salvo assim, as lives aqui ficam salvas. Como podemos marcar uma consulta? Gente, eu vou deixar aqui o telefone do consultório. Vocês podem estar ligando, tá? E falando com a secretária. Deixa eu anotar aqui. Porque eu não consigo responder ninguém durante o dia, tá? Porque eu tô cheia de paciente. Eu não consigo nem almoçar. Vou escrever aqui, ó, contato, consultório. Hoje mesmo eu cheguei 8 da noite que eu tava quase desmaiando de fome. Sem café da manhã, sem almoço. Tava vesga de fome. Então, gente, nós precisamos entender que nós temos a doença que nós queremos cultivar, tá? Como adoçar o café sem açúcar, Roger? Com adoçante ou com xilitol. O queijo Minas é o menos cobiçado, a Lorena escreveu. O queijo Minas, ô Lorena, que eu utilizo não é aquele queijo Minas normal, tá? É o queijo Minas padrão. Então, ele vem escrito, queijo Minas padrão. Só que ele é um queijo maravilhoso, o sabor dele é muito bom. Mas eu não como só ele, não. Eu como ele durante a semana, né? Minha nutricionista que não ouça isso, eu dizendo que eu como outros queijos, porque eu como outros queijos, sim. Eu como o queijo gorgonzola, eu como emmental, eu como gruyère, eu como gouda. Eu amo queijo, gente. Eu amo queijo, queijo é de Deus. Thaís Beluco, minha filha, hoje eu entrei na sua página, conheci sua página lá. Ó, a Thaís Beluco, gente, ela é daqui de Maringá e ela trabalha com produtos sem glúten. Eu descobri ela hoje por um acaso. E aí é o que eu tô dizendo pra vocês, tem muita gente que trabalha com comida sem glúten em Maringá. Então, eu sempre passo para as minhas pacientes, encontrei a página dela hoje e, inclusive, te indiquei para uma paciente minha, Thaís Beluco. Se você quiser depois deixar seu contato, Thaís, eu sempre passo para os meus pacientes, para as minhas pacientes. Porque eu sou inimiga do trigo, gente. Não adianta. Para mim, o trigo e o açúcar são dois inimigos, para mim, igual eu sou inimiga do Satanás. O Elivelton, eu uso muito stevia, por ser um adoçante natural, tá? E uso xilitol. Que o xilitol, como eu tenho criança, eu pra mim usaria só o stevia, pra mim tá ótimo. Mas como eu tenho criança, eu uso o xilitol, tá? O xilitol, ele se aproxima bastante, até a aparência dele é parecida com açúcar.
E ele não, eu não sinto gosto de adoçante, tá? Tem gente que diz que sente, eu não sinto. Porque faz 22 anos que eu não coloco açúcar em nada. Então, eu não tenho ingesta de açúcar há 22 anos. Então, eu nem sei que gosto mais tem açúcar. Não, gente, açúcar mascavo não é apropriado. Se tiver nome de açúcar, não consuma, tá? Não consuma. O fígado não foi preparado para consumir açúcar. O pastor Samuel, ele tá a caminho do hotel, ele já vai entrar na live. Nós já vamos falar de epigenética, tá, gente? Mas o que eu quero dizer para vocês? Eu tô falando porque só através dessa live, um tanto de gente já foi curada só de ter tirado o trigo e o açúcar da vida. Acabou, o nosso colega aqui acabou de dizer, perdi 12 quilos. A outra irmã diz, perdi 8 quilos. Só de tirar o trigo e o açúcar. Agora, você acha mesmo que vale a pena você ficar levando uma vida infeliz, ficar vivendo com dores no corpo por causa do trigo? Gente, fala sério, é sério mesmo? Não dou conta, né? Eu me lembro que eu gastava muito dinheiro na farmácia quando eu tinha fibromialgia e o povo tem que parar com essa ideia de que trigo só faz mal para celíaco, tá? Nenhum ser humano hoje ele pode ingerir trigo. O nosso corpo não está apto a ingerir esse trigo que temos hoje, tá? Esse trigo transgênico com 400 vezes a quantidade de glúten a mais do que há 25 anos atrás. Então não é o celíaco, não é o celíaco, é qualquer pessoa, tá? Porque o trigo é neurotóxico. O trigo causa neurotoxicidade, tá? Hoje eu recebo pacientes no meu consultório que chegam com diagnóstico de TDAH, tá? Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Chega com um diagnóstico de autismo leve, tá? E não tem nada de autismo. A gente tira o trigo, tira o açúcar e faz o neuroreprocessamento, o TDAH some e o autismo leve some. As dores desaparecem. Então, gente, desculpa, não dá mais para aceitar isso, né? Porque quem fala que porque é só para celíaco, precisa estudar mais um pouquinho. Porque a gente hoje sabe da interferência que a disbiose intestinal ela causa nesse eixo intestino-cérebro. E ela causa um monte de transtorno emocional e mental. O trigo causa depressão, o trigo causa ansiedade, trigo ele piora a síndrome do pânico, o trigo ele piora a endometriose. Quem é fibromialgico não pode nem passar perto do trigo, tá? Quem tem fibromialgia não deveria nem sentir o cheiro de coisa feita com trigo, tá? Quem tem dermatite não pode, quem tem doença respiratória não pode. Não pode, gente. Gostando ou não gostando, não pode. Não pode. Vai comer trigo, vai passar mal. Vai comer trigo, vai ter dor de cabeça. Vai comer trigo, vai ter ansiedade. Vai comer trigo, vai desenvolver depressão mais pra frente. Eu não conheço uma pessoa com depressão que não come trigo. Nenhuma. Gente, a prática de exercício físico, essa a gente não precisa nem mencionar, né? Que é algo essencial para a vida do ser humano. Tem algumas pessoas que ainda não conseguem adaptar seus horários, né? Para fazer atividade física. Eu sou uma, tá, gente? Porque eu tenho só 3 horas por noite para dormir. E eu levanto super cedo, termino de atender o consultório super tarde, trabalho de segunda a segunda, sábado, domingo, feriado, né? Então eu realmente ainda não consegui adequar minha vida para a prática de atividade física, mas eu preciso. Em contrapartida, eu controlo absurdamente a minha alimentação, tá? Ó, o Luiz Antônio tá perguntando, quem pratica exercícios físicos, de vez em quando pode comer uma refeição com trigo, doutora? Não vai trazer dano? Não, não pode. Não pode. Se nós estivéssemos falando de emagrecimento, aí ok, poderia. Poderia comer uma, poderia comer duas. Eu tô falando de neurotoxicidade. O glúten, gente, eu sempre tento explicar para as pessoas entenderem. A inflamação, a neurotoxicidade do glúten demora 90 dias para sair do corpo. Então, como é que uma pessoa vai ingerir glúten uma vez por semana? Você não vai se livrar do problema ou das dores que o glúten causa? Nunca. Então, gente, glúten é nunca. Sabe o que é nunca? Nunca, never, jamais, em hipótese alguma, de jeito nenhum, sem possibilidade. Entendeu? Glúten é guerra declarada, não tem acordo. Como eu vou dar biscoito para o meu filho? O Gleidson tá perguntando. Ótima pergunta, Gleidson. Você não vai dar biscoito para o seu filho, porque primeiro que seu filho não tem que comer biscoito. Por isso que as crianças estão ficando irritadas, ansiosas, cheias de doenças respiratórias, tá?
e estão ficando inquietas com sintomas de hiperatividade, por causa dessa porcaria dessas bolachas que a indústria fez vocês acreditarem que presta, tá? Aquilo ali é puro trigo e açúcar e gordura trans. Como é que você vai dar isso pro seu filho, gente? Pelo amor de Deus. Não. Ó, o Luiz Antônio falou, eu me sinto mais saudável após ter deixado o trigo e o açúcar. Mas se existir uma pessoa, Luiz, que tirar o trigo e o açúcar e não ficar mais saudável, eu rasgo todos os meus diplomas e jogo tudo fora. Eu vou fazer outra coisa da minha vida, eu vou caçar outra coisa pra fazer. Aqui, ó, Salgada Jet tá dizendo, pastor, eu sofro tanto com fibromialgia, tire o glúten da sua vida. A primeira coisa que você tem que fazer, não é nem remédio, é o glúten. Se você tirar o glúten, suas dores já vão melhorar muito, mas absurdamente, tá? O Elivelton tá dizendo assim, pastor, então as dores que sentimos não são gases? É o açúcar, é, meu filho, é o açúcar e o trigo. Entendeste? Aí o Rafael tá perguntando qual biscoito comprar para meus filhos. Nenhum! Seu filho tem que comer biscoito, não. O único biscoitinho que ele pode comer é o de polvilho. Sabe? Aquele de polvilhinho sequinho? Aquele pode. E ainda mesmo assim é caloria vazia, tá? Você poderia trocar por outra coisa mais saudável. Mas aquele pode porque ele não tem glúten. Se seu filho quiser comer um biscoitinho só. Mas nenhum outro. Ó, a Dilma Ribeiro tá dizendo, sou magra, mas gosto de comer coisa saudável. Gente, comer saudável não é nem por uma questão de estética, tá? É por uma questão de saúde. Saúde e bem-estar. E principalmente a coisa mais poderosa que você tem no seu organismo, teu cérebro. Você precisa proteger teu cérebro. Dona Salete, eu não vou mais nem falar nada pra senhora, Dona Salete. Dona Salete já passou por mim, né, Dona Salete? Sabe o estrago que o trigo faz? Aí tá aqui falando, comi bolo de banana, quase morri de azia. Tá repreendido. É esse comportamento do crente que eu tenho vontade de catar o crente e dar umas palmadas, né? Como assim tá repreendido? Não sabe que o trigo vai dar azia? Não sabe que vai causar neurotoxicidade? Não sabe que vai aumentar o ácido clorídrico do estômago? Dona Salete, a senhora sabe. Então não tem nada de estar repreendido, não. É arrancar o glúten, não é ficar repreendendo. Não adianta repreender que o glúten vai ser glúten até o final. É igual querer repreender o Satanás. Ele não vai deixar de ser o Satanás. É fechar a brecha para que o Satanás não tenha legalidade. Então é fechar a boca para que o glúten não entre. Oi, gente, eu coloquei o número do meu consultório aqui. Alguém consegue repetir aqui para ele, para mim? A Dilma tá perguntando qual leite eu consumo. Dilma, eu não consumo nenhum porque eu não gosto de leite, tá? Mas se eu gostasse, eu consumiria o leite desnatado. Minha filha de 9 anos foi para o hospital devido ao trigo. Aí, gente, compensa? Não compensa. Não compensa. Se você sentar para conversar hoje com meu filho de 5 anos, ele vai falar para você, não coma glúten, não coma açúcar, não coma trigo, porque para ele trigo e glúten são coisas diferentes, mas são duas coisas que fazem mal. Então ele vai dizer assim, não coma glúten, não coma trigo. Ô, gente, pelo amor de Deus, como é que deixa esse abençoado desse contato fixo aqui, ó? Que vocês sabem que a tia aqui tá caminhando para os 50 anos, tá? Eu vou colocar de novo. Como é que fixa esse mistério aqui, gente? Ô, prova, Jesus. Cadê o Felipe Godoy para me ensinar a mexer nesses trem aqui? Exatamente, Pri Porto. Farinha branca. Na verdade, não é nem farinha branca, Pri. É farinha branca em grande quantidade. Não é bom comer, por quê? Mesmo sem glúten, porque ela vai virar açúcar no sangue, né? Então ela vai aumentar a glicose. A gente fala açúcar como nome comercial para que todo mundo entenda, mas é glicose, tá? O pastor Samuel estava a caminho do hotel, gente. Eu não sei aonde ele se enfiou, não. As lives ficam salvas sim, tá? A farinha de mandioca e o arroz tem glúten? Não, pode consumir. Não à vontade, porque engorda, tá? Não é porque não tem glúten que não engorda. É que o glúten, além de fazer mal, ele engorda mais por quê? Porque ele inflama e ele retém líquido. Então faz o que a gente chama de edema. A pessoa fica edemaciada. Ô Michel, infelizmente eu não tenho muito o que fazer, né? Ele tá falando assim, quebrada a empresa de trigo. Mas infelizmente, ô Michel, particularmente, não que eu queira que isso aconteça,
Mas eu prefiro que quebre uma empresa de trigo do que morrer a população toda de câncer, por exemplo, por causa do trigo, porque o trigo causa câncer. O açúcar causa câncer, né? Então, se esse número também é Pix, não. Meu Pix é outro, Rafael. Meu Pix é o meu e-mail, é neurocientistafabianaaraújo.com. Também escrevi aqui, ó. Tá? Eu tentei, Aurilene, minha santa. Eu segurei, eu apertei esse mistério. É que esse trem tá contra a minha vida hoje. Ô Luiz Antônio, você disse que eu tô com aparência de jovem, filho. Ô meu filho, daqui a pouco eu tô batendo a meia idade. Tô batendo cinquentinha. Ai, você sabe por quê, Luiz Antônio, que a aparência é essa aqui? Primeiro, eu só bebo isso aqui, água. Não bebo outra coisa na minha vida, só água. Não como trigo e não como açúcar, né? Não ingiro bebida alcoólica. É só coisa natural e saudável. Então, isso vai explodir aqui no rosto. Fora a questão da frequência hértica, que eu modulo ela. E a minha frequência hértica, ela é alta, né, gente? E aí fica assim, ó. Produz colágeno, né? Fica top demais. Gente, tem mais alguma pergunta que vocês queiram fazer? Ah, pastora Adélia, novinha é a senhora, minha santa. Você que é novinha. Pastora Adélia tá na flor da idade, 35 anos. Falei, 35 anos, só faz um tempinho já. Em nome de Jesus, Luiz, isso é o que eu tenho pedido para Deus. Se Jesus não voltar para me buscar no arrebatamento, eu quero viver igual a Abraão. E você vai ver, eu vou chegar lá muito mais top que Abraão. Só que eu quero chegar bem chata, que eu quero perturbar esses crentes desviados que aparecem. Rafael Góes disse, eu falei sobre alimentação com a minha filha, ela disse que ia passar fome. Passar fome como, gente? Se tem de tudo para você comer? Pelo amor de Deus. A minha água, Vanelma, é com gás, tá? Há quase 6 anos eu não bebo água sem gás, só com gás. Qual conselho eu daria para os jovens? Para parar de comer fast food. Porque os jovens de hoje, eles estão emburrecendo por causa do fast food, do trigo, dos industrializados, tá? E da quantidade de gordura trans que eles ingerem. Os jovens de hoje, eu duvido que chegue na minha idade com essa aparência, isso se chegar vivo, né? O Gilson tá perguntando, doutora, sobre o café. É bom para a pessoa tomar ou não? Porque às vezes eu tomo café e me dá azia. Ó, Gilson, o café, ele é um neuromodulador, ele é um carreador, porém, o café em grande quantidade, ele é inflamatório também. Então, pode ser sim que ele te dê azia. Só que a sua azia, eu não sei, é quando você toma café puro? Porque normalmente o café do pessoal tá associado ao pãozinho francês, né? Aí depois diz que a azia vem do café, não é do café. Tá? Mas o café, se você tomar até 2 xícaras por dia, que é a quantidade aceitável, ele é bom pro cérebro. O café é bom pro cérebro. A Aurilene Claudino disse, tô conhecendo você hoje e estou te amando. Minha filha, beijo, minha santa, pra você também. Ela diz, estou amando o papo. Estava na igreja que o pastor Samuel pregou em Recife. Foi bênção de Deus. Louvado seja Deus, minha filha. Então me segue aí em nome de Jesus. Doutora, labirintite, vertigem? Totalmente emocional. Todos os meus pacientes que têm labirintite, eles fazem o neuroreprocessamento e saem todos curados sem tomar medicação nenhuma. Sem labirintite, sem vertigem, sem nada. O Michel tá me perguntando quais são os benefícios da água com gás. Água com gás ou água sem gás, Rafael, é água, tá? É o mesmo benefício da água normal, não tem nada de extraordinário na água com gás, não. Sou eu que gosto da água com gás porque eu gosto das bolinhas, tá? Só por isso. Sorvete, pastora? Não. Não, sorvete na praia? Não. Isso não existe. É coco, é água de coco e água com gás. Sorvete não. Sorvete tá repreendido.
Aqueles tiozinho que passa buzinando na praia com aquele carrinho de sorvete, eu tenho vontade de jogar uma granada e explodir, né? Claro que eu não posso fazer isso porque eu não sou doida. O Gilson disse que toma 2 xícaras por dia, então não tem problema. Robson, eu não sei. Pastor Samuel foi arrebatado, né? Porque ele não chegou no raio do hotel ainda, que ele disse que já estava chegando. A Salgado Edjet disse, pastor, um médico me indicou que usasse a banha de porco ao invés de óleo. É verdade? Verdade, tá? O que eu indico, o Salgado Edjet? Que você utilizasse o azeite e aí em segunda opção a banha de porco, tá? Por quê? Porque o óleo vegetal, que é aquele óleo de soja, óleo de canola, que vocês conhecem, aquilo é veneno puro, tá? É puro veneno. Aquilo lá não é de Deus. Ó, o Wellington Santo dizendo pra pastora Adélia que é verdade, que o sorvete na praia é top, né? Tô acrescentando o top que isso é meu. Não, não é. Não é. Vocês dois vão orar mais essa noite, porque não é. O que é de Deus na praia é a água de coco. Água de coco, gente. Eu vou até voltar aqui, ó. Vamos achar aqui, ó. Aqui a praia. Pronto. Voltamos pra praia. Praia, gente, é água de coco. E água com gás. Que na praia eu tomo muito água com gás. O Rafael tá perguntando se eu não tenho folga. Não, Rafael, eu não tenho folga. Eu nem tenho folga do trabalho e nem o Satanás me dá folga também. É uma luta. É dia e noite e dia. Doutora, recentemente soube que um neurologista disse que assistir séries faz mal para o cérebro, porque você absorve as emoções dos personagens. Nossa. Ó, não é bem assim, tá? É verdade, mas não desse jeito, ok? Por quê? Dependendo de como é essa série, se é uma série de suspense, se é uma série de terror, se é uma série de orgia, né, que crente nem deveria assistir, porque crente não assiste essas coisas. E se assistir, precisa se converter, né? E se houver alguém aqui, não se manifeste, em nome de Jesus, tá? Mas o que acontece? A série, ela vai liberar dopamina. Dopamina é viciante. Então, não é que são as emoções dos personagens, é que a tela é codificada, ela vai causar hiperatividade numa área cerebral chamada hipocampo, vai estimular a amígdala cerebral, vai secretar muita dopamina, que tem a mesma ação da cocaína. Quando você usa cocaína, libera dopamina. Quando você... olha eu, cheira trigo. Quando você come trigo, libera dopamina. E quando você come açúcar, libera dopamina. Então, eles disputam pelo mesmo espaço no cérebro, tá? É só por isso. Água com bolinhas, Luiz Santos. Sim. Não, geladinho também não, pastora Adélia. Não. Não, porque aquilo lá vem socado de açúcar. A Priscílio, ela tá perguntando, água com gás todos os dias faz mal, doutora? Não, gente, água com gás é água. Não tem diferença da outra água. É água. Tá? É que tem uns doidos aí que bateu com a cabeça e inventa coisa da água com gás. É água. Água com gás é água, tá? Se fizesse mal, gente, já era pra eu estar até morta. Porque eu só tomo água com gás e eu tomo muito. Eu tomo em média de 12 a 16 garrafas dessa aqui por dia, ó. Só que enquanto eu tô falando com vocês, ó, já foram 2, tá? E eu já tô indo pra terceira. Eu bebo muita água o tempo todo. Chocolate pode, doutora? Depende, se for o chocolate 70%, pode. Agora eu quero ver você comer chocolate 70%, porque ele é amargo, né? E todo mundo quer comer o nosso chocolate brasileiro, que é pura gordura e açúcar. Então, se eu for responder, não pode. O Luiz Antônio disse, só tá a esposa na live? Que esposa? Esposa de quem? A esposa do pastor Samuel tá na live, ela tá aqui junto com vocês. Que eu sou a esposa do ortopedista. Eu gosto de água com gás porque me tira fome. Sim, porque ela tem gás e ela ocupa maior espaço no estômago, ela tira fome. Não é coisa da sua cabeça. Ricota pode comer? Pode, não muito, gente, porque tudo que você come em excesso vai virar gordura, tá? Pastora Adélia tá perguntando, qual o traço de caráter? Ai, meu Deus, que fala que tá chegando e nunca chega, pastora. Eu nem te conto, é o rígido.
Eu tenho esse problema aí também. Só que eu chego. Eu não tenho essa de nunca chego, não. É que eu escrevo assim, eu tô chegando. E o tô chegando, ele demora mais um pouquinho. A hora que a senhora falou, lembrei do meu marido falando. Dá pra fazer milkshake em casa? A Lorena tá perguntando. Dá, sem açúcar. Dá. Dá pra fazer milkshake em casa, gente. Dá pra você usar emulsificante. Você vai nessas lojinhas que vendem produtos pra festa, pra fazer bolos. Gente, vocês estão gostando da minha praia? Eu tô adorando ver esse trem aqui. Você vai nessas lojinhas de emulsificante, você compra emulsificante, Lorena. Aí você faz o seu shake em casa, saudável. Ô, Christian, não faz isso não, meu santo. Eu queria tanto pra Guarujá, você não tem ideia. Pensa num lugar top de Deus. O Darlan, cadê? O Darlan Matos falou, essa live é de Deus. É de Deus, Darlan. Porque aqui eu só ensino o povo a comer o que Jesus comia. Eu só como o que Jesus comia. Por isso que Jesus não ficava doente. Por isso que Jesus, ele era sempre saudável. Dá para fazer shake com morango congelado, leite e iogurte integral. E aí, se você botar... Ô, Lorena, sabe aquelas essências de baunilha? Compra essência de baunilha, minha filha. Bota 3 gotas naquele trem. Fica de Deus. Deus purinho no seu shake. Ô, glória! Dá até para falar em língua estranha tomando esse shake. É, gente, televisão também não gosto não, tá? Eu não assisto TV, não. Pra mim é perda de tempo. Eu gosto mais é de ficar estudando, então eu uso mais o computador, porque aí eu ouço vídeo aulas, audiobooks, eu fico escrevendo, então eu não gosto. Trigo é similar à cocaína? Não, o trigo é pior. Pior que a cocaína, é mais viciante. O trigo é 16 vezes mais viciante que a cocaína. O Marcos está dizendo aqui, ó. Assistir série libera dopamina. Isso, é a mesma que é liberada quando o usuário faz uso de cocaína ou de heroína. Luiz Antônio disse, água com gás para mim não desce. Luiz, ela não desce enquanto você tomar outras coisas, tá? Se você tomar outras coisas, ela não vai descer mesmo. Quando você passar a tomar só água com gás, Luiz, você vai ver que isso aqui é a 7ª maravilha do mundo. Você não vive mais sem. No meu consultório, o meu frigobar é cheio para eu dar para os meus pacientes e eu só dou água com gás, porque eu só tenho água com gás no meu consultório. E aqui na minha casa eu brinco, eu falo que ostentação é quando eu abro a prateleira, né? E lá tá cheio, de baixo até em cima, cheio de aguinha com gás. Deixa eu voltar pro natural, tá, gente? Eu vou parar de viajar aqui que eu tô na praia e vou voltar. Pastor, em nome de Jesus, me indica um remédio para dormir. De jeito nenhum! Eu sou totalmente contra remédio. Como que eu vou te indicar um remédio para dormir? Nunca na vida. Eu posso te indicar comidas que vão te ajudar a secretar serotonina, produzir serotonina e melatonina para você dormir. Agora, gente, não falem de remédio para mim. Eu sou contra remédio. Aqui, ó, o Michel Rodrigues disse, você toma cerca de 6 litros de água por dia? De 6 a 8, Michel, tá? Porque o ideal é que se tomasse de 6 a 8. Essa história de tomar 2 litros, 2 litros e meio, isso é só pro cérebro. Pro cérebro não desidratar, tá? Então, 2 litros, 2 litros e meio é muito pouco. Muito pouco. Agora, quanto à medicação, gente, eu não indico medicação nenhuma. Ah, entendi. Você falou que o pastor Samuel tá com a pastora dele, tá com a esposa dele? Tá nada. A esposa dele tá aqui na live perguntando dele também. A esposa dele tá em São Paulo, Luiz Antônio. E ele tá lá no Recife, se eu não me engano. Ó, pra você ver, ela tá lá em São Paulo, ele tá em Recife. Eu tô aqui na live esperando o varão aparecer. Tô aqui em Maringá. E vocês aí em cada canto do Brasil acompanhando a nossa live. Agora deixa eu voltar aqui pro normal, né? Como se diz, vocês não são obrigados. Aqui, ó, a pastora Adélia tá dando risada, ó, que ela tá sozinha lá em São Paulo. Ô, gente, mas é verdade, gente. Se margarina pode comer, Rafael? Rafael, é assim, eu não vou dizer não pode comer. Ela não é boa, né? Ela não é saudável. Que a margarina ela é meio plástica. Agora, se eu falar assim, o que não pode comer, trigo e açúcar.
Aí não pode. Ó, Silva Denivan, ele tá falando tudo em equilíbrio não faz mal, o problema são os excessos. Não, discordo de você, tá? Tem coisa que faz mal até a menor quantidade, Silva Denivan, né? Silva Denivan, tem coisa que não dá para ter equilíbrio com elas, tá? Por exemplo, veneno, Silvan, vamos falar de veneno mesmo. Veneno, tem diferença você tomar pouco veneno ou você tomar muito? De alguma maneira, algum estrago ele vai fazer. O trigo e o açúcar são venenos. O trigo e o açúcar, hoje, o açúcar principalmente hoje é considerado uma droga lícita, tá? É droga. Já foi enquadrado, catalogado como droga lícita. O que é droga lícita? É droga que você usa e não vai preso por usar. Mas o açúcar é droga. E o trigo, ele é pior que o açúcar. Não entendi por que o trigo não foi catalogado, mas o trigo é pior que o açúcar. Né? O açúcar é 14 vezes mais viciante que a cocaína e o trigo é 16 vezes mais viciante que a cocaína. Então eu não consigo entender o porquê que as pessoas não entendem que o trigo e o açúcar são veneno. O Rafael Góes oficial tá dizendo como ir para o Japão cocriando. Ixi, tá fácil. Fácil ir pro Japão cocriando, tá? O Gilson Francisco tá dizendo assim, ó. Foi por isso que a Bíblia fala que no dia da Santa Ceia, Jesus, na hora da ceia, partiu o pão e era sem fermento, verdade. E o trigo daquela época era sem glúten também, tá, gente? Caso vocês não saibam, vocês podem buscar na história, na geografia, na história judaica, na geografia judaica, que vocês vão encontrar que o trigo era sem glúten. Era sem glúten e sem fermento, tá? Eu comprei uma enciclopédia de livros que fala só sobre a alimentação de Jesus e dos apóstolos, tá, gente? Então, assim, são historiadores, levantaram, buscaram a história do local, a geografia, os hábitos, costumes, cultura, tá? E Jesus não comia trigo com glúten, nem Jesus nem o pessoal daquela época. Até porque esse glúten que destrói tanto, ele foi implantado na nossa cultura de 25 anos pra cá, tá? Ó, o Christian Alves está dizendo, conheci a senhora através do pastor Samuel, a senhora é top. Ó, Glória! Parabéns pelo seu empenho e dedicação, obrigada, viu, o Christian. Deus abençoe sua vida. O meu intuito de verdade, gente, é que pelo menos o povo de Deus seja livre de verdade. Porque o que eu vejo hoje? A maioria das pessoas enfiadas dentro da igreja e dizendo, foi para isto que Cristo nos libertou. Para isto que? Se a maioria das pessoas hoje, dentro das igrejas, estão doentes porque elas não conheceram a verdade. Elas pensam que conheceram. Então, elas estão aprisionadas no sistema, aprisionadas em costume, aprisionadas em doutrina religiosa, aprisionada em doutrina de homens, aprisionada na indústria farmacêutica, aprisionada na indústria alimentícia, aprisionada na mentira deste século que foi inventada. Então, o crente, gente, hoje, ele tá tão prisioneiro quanto qualquer pessoa do mundo, tá? Em relação às questões de comportamento, consumo, a prisão é a mesma. Eu não vejo diferença nenhuma de quem não conhece a Deus. Inclusive, quem não conhece a Jesus, eu acho que ainda tá na vantagem, né? Dá para dar até um desconto, porque se não conhece Jesus, não tem como saber. Agora, o povo hoje, que se diz conhecer a Jesus, viver um nível de prisão que vive como as igrejas que eu vejo hoje, é inconcebível. Inconcebível. Entendeu? A Lorena tá falando aqui, não, nunca vi remédio nessa live. Não, não tem. Não tem. O Rafael Góes tá falando, doutora, meu cérebro não descansa quando durmo. Primeira coisa, Rafael, tira o trigo, tira o açúcar, tá? E depois você começa a fazer o que a gente chama de limpeza do sono, antes de dormir, tá? E, inclusive, toma um chazinho de camomila, tá? Um chazinho de camomila com hortelã antes de dormir, que é ótimo, dá resultado. A Elaine tá falando, pastora, caldo de cana é bom? Não! Caldo de cana não! Não. Caldo de cana não, minha santa, pelo amor de Deus. Caldo de cana é inflamatório. Inflamatório absurdamente. Rafael Góes, a Lorena diz, Rafael Góes, ele tá sempre em alerta, né? Você acorda cansado.
Então, é porque você não produz melatonina e, inclusive, nem serotonina, tá, Rafael? E provavelmente o seu nível de cortisol deve estar alterado. Cortisol alterado, você vai acordar sempre cansado, arrebentado, parecendo que não dormiu. O cérebro acorda totalmente estafado. Parece que você correu, fez um Cooper durante a noite. Isso não é vida, não, filho. Isso aí não é de Deus, não. Tá? Tem que tirar o celular. Se você conseguir fazer uma atividade física, é bom. Mas, imprescindivelmente, tire o trigo e o açúcar da sua vida. A Salete perguntando, doutora, zumbido no ouvido ou surdez é emocional? É emocional. Tenho pacientes que entraram no meu consultório usando aparelho de surdez. Não porque eram surdos, mas para melhorar a audição, porque já tinha perdido muito, tá? E hoje, antes de sair de alta, já não usam mais o aparelho, porque agora a audição voltou. Inclusive visão, tá? Eu tenho uma paciente que ela tinha ceratocone. Ceratocone, todo mundo sabe que não tem cura ceratocone, né? Errado. Todo mundo sabe que ceratocone não tem cirurgia, né? Não tem o que fazer. Cirurgia não tem mesmo. Só que ceratocone é emocional. Essa minha paciente, gente, ela tinha um grau absurdo no óculos dela, tá? Só que ela não veio para tratar ceratocone. Porque o serotocone, tô falando serotocone. O serotocone, eu nunca tinha atendido ninguém com serotocone. Mas eu conhecia da literatura, né? De que o serotocone, ele é emocional. Mas ela veio para tratar o quê? Pânico, depressão, ansiedade grau 3. Ela tinha várias fobias. Primeira sessão, gente. Primeira sessão. Essa mulher voltou a enxergar. E aí ela colocou o óculos. Ela tirou o óculos porque ela tava chorando. Quando ela colocou, ela falou assim, doutora? Ela tirou. Ela falou, tô enxergando sem óculos. Ela botou. Não dá para enxergar com óculos. Eu falei assim, na primeira sessão, eu falei, você tá brincando? Desde a primeira sessão, gente. A menina que usava 5 graus e meio, tá? De óculos. Desde a primeira, ela não usa mais óculos até hoje. Quando eu encontro ela, que eu falo, meu Deus, que eu olho ela sem óculos, não dá para acreditar. Não dá para acreditar. O Darlan Matos está perguntando, doutor, açúcar demerara ou mascavo pode? Não. Se tiver nome de açúcar, nem de coco, nem de beterraba, nem de nada. Não, não pode. Ó, a Adriana Jesus, ela diz nada de remédio. Alimentação saudável, sem açúcar e sem trigo. Você não vai ter doença nenhuma, gente. A Lorena, psicólogo pode? Ô, Lorena, você tá de sacanagem comigo, né, Lorena? Lorena, não me põe em saia justa, Lorena. Lorena gosta, ela gosta, né, gente? Não me coloque em maus lençóis. Rafael Góes, ô Rafael Góes, você não me perguntou isso não, né? Rafael. Como assim que você tá me perguntando se o vinho que Jesus fez milagre tinha álcool, Rafael? Ô Rafael, me ajuda a te ajudar, Rafael. É claro que não tinha. Ô gente, vocês acham que Jesus mesmo ia ferir o princípio dele? É claro que não. Porque para ter álcool, o vinho tem que ser fermentado. Jesus sempre combateu o fermento, tá? Porque é a fermentação que produz o álcool. Segundo, vocês acham que Jesus ia chegar numa festa, nas bodas de Caná, aonde diz a Bíblia que todo mundo já tinha bebido todo o vinho que tinha, que se provavelmente fosse de álcool, já estaria todo mundo bêbado. Aí Jesus chegaria e produziria mais vinho com álcool para eles pecarem mais ainda, quando o próprio Jesus deixou escrito no Novo Testamento que os beberrões e os alcoólatras, a herança deles é no lago de fogo que arde no inferno. Peraí, então nós estamos falando de um Jesus que entra numa festa para terminar de condenar as pessoas e mandá-las para o inferno? Não consigo imaginar isso. Então, gente, essa coisa de falar que Jesus bebeu vinho com álcool, que o que Jesus fez lá nas bodas de Caná foi produzir mais vinho com álcool, desculpa, gente, isso é coisa de gente oportunista que gosta de modular o evangelho para o seu próprio prazer, tá? Jesus jamais produziria um vinho com álcool.
A Miriam de Sena tá dizendo, mascavo demerara xilitol. Só xilitol, tá, Miriam? Xilitol e estévia. Lorena Novaes, a diz, pastor Samuel é que gosta de caldo de cana. Credo, Deus me livre, tá repreendido. Não dou conta de caldo de cana. Para mim, caldo de cana, além de ser péssimo pro cérebro, ele é péssimo pro pâncreas, tá? Porque ele vai espancar seu pâncreas. E seu pâncreas não merece ser espancado, porque seu pâncreas é seu amigo. Gente, um copo de caldo de cana, você não tem ideia da judiação que você faz com o teu pâncreas. Sabe? Chega a ser tortura, de verdade. Porque você vai colocar o seu pâncreas para trabalhar além da capacidade para ele poder produzir insulina suficiente para combater tudo aquilo de glicose que você jogou para dentro do teu organismo. A Silva Denivan está dizendo, doutora, a autoemoterapia é um remédio que veio do céu depois que comecei e melhorei minha saúde. Ó, Silva Denivan, a autoemoterapia, ela não tem comprovação científica ainda, tá? Então, tudo aquilo que não tem comprovação científica, eu não indico. Pode ser que dê resultado? Até pode. Mas não tem respaldo científico. Então, se não tem respaldo científico, eu não sou adepta. Então, tudo que eu venho trazer para vocês aqui, gente, é tudo que já foi provado, comprovado, feito teste randomizado, duplo cego, já tem inúmeros artigos escritos. É que no Brasil parece que é crime você falar que o trigo é um veneno e que destrói e que a indústria farmacêutica, ela te enganou. Adenomiose, eu também acho que é emocional. Com certeza, Miriam. Hoje eu tenho uma paciente que ela trata comigo, tá? De adenomiose. E assim, ela melhorou muito, muito, tá? Já não tem mais dores, não tem mais nada. Se o cérebro sem descansar atrapalha até na testosterona, o trigo atrapalha na testosterona. Inclusive o cérebro sem descansar. Porque a inflamação no intestino, ele também vai atrapalhar na produção de testosterona pela ligação intestino-cérebro através do nervo vago, tá? Por causa da neurotoxicidade. Ó, a Lorena tá falando, ó. Rafael Góes, atrapalha em tudo. Se você for casado, já deve ter percebido que a vida sexual não tá boa. Eita, Glória! A Lorena falando que a vida sexual do Rafael não tá muito boa. Não sei não, Lorena, mas é verdade, tá? Ela escreveu, amigo, o senhor tem que mudar seus hábitos mesmo. Tem que mudar, gente. Não tem o que fazer, tá? A Lorena... a Lorena rindo. Ai, gente, vocês são uma bênção de Deus. Olha, vocês são top demais. É, Lorena, tô vendo. Deixa você, Lorena, vou te pegar. Vou orar pra Jesus e te pegar. O Darlan tá dizendo, a senhora é uma grande bênção nas nossas vidas. Muitas informações totalmente importantes. Deus abençoe muito a senhora. Gente, amém. Ó, diante de Deus, gente, de verdade, se uma vida for transformada através dessa live, já valeu a pena. Se uma vida adquirir mais saúde através dessa live, valeu a pena. Se uma vida conhecer a verdade vai libertar ela. E a verdade é entender que nós vivemos num sistema, tá? Num sistema capitalista mentiroso escravocrata. Somos vítimas de um sistema mentiroso escravocrata. Então a gente precisa abrir a nossa visão, precisamos estudar mais, ouvir quem tem conhecimento de causa, tá? Aqui no Brasil você não vai ouvir falar sobre isso, você não encontra profissionais falando sobre isso, porque a maioria dos profissionais também, tá? Não todos, não posso dizer que todos, porque se eu disser que todos, mentira, mas a maioria, elas estão de conluio com a indústria farmacêutica. Então, infelizmente, é um sistema maligno, tá? E você precisa ter conhecimento para você saber como você se proteger, proteger sua família e ter vida em abundância. Gente, a questão do glúten não é intolerância, tá? Não tem nada a ver com intolerância ou com a questão de ser celíaco. É neurotoxicidade, né? Eu vou falar várias vezes. Neurotoxicidade, não é intolerância, tá? Porque intolerância é para algumas pessoas específico. São pessoas que têm sensibilidade ao glúten, intolerância ao glúten, né? Que no caso celíaco, neurotoxicidade. O que o trigo produz
são substâncias tóxicas que vão sair do intestino, vão atravessar todo o organismo através do nervo vago, vão parar no cérebro, vai inflamar o cérebro, vai matar neurônio, vai trazer demência, vai cortar a secreção de serotonina, de GABA, vai inflamar todo o teu sistema nervoso, vai causar dor no teu corpo, você vai começar a ter esquecimento, lapso de memória, desânimo, fraqueza, fadiga, impotência. Ô, gente, não dá pra comer trigo, não dá, não dá. O que dá no corpo o caldo de cana em excesso? Diabetes. Na idade, ele vai começar a causar o que a gente chama de resistência à insulina. Pois é, Lorena, a gente não ouve falar mal por quê? Porque existe uma questão do eu prescrevo a medicação, a indústria farmacêutica vende e eu ganho sobre isso. Misericórdia. Ó, a Josiane Eclética disse, eu já passei meses só na garapa e no pastel. Dá até uma dor na minha alma. Devo tomar suco de maracujá para dormir? Tome, meu filho, tome muito. Maracujá e adoçante, tá? Não vai me enfiar açúcar não, pelo amor de Deus. Mas tome bastante suco de maracujá para dormir, que é de Deus. Faça chá de maracujá, tome suco de maracujá, e enfim. A Miriam de Sena tá dizendo, como faz para fazer o acompanhamento contigo? Miriam, eu deixei meu telefone aqui algumas vezes, eu vou colocar de novo, porque eu tentei fixar e não consegui. Ou é o telefone que não tá afim de me auxiliar, de colaborar com a minha vida, porque eu tentei fixar e não consegui não, tá? Tô tentando novamente, acho que agora vai. Não foi. Inclusive até pausou meu vídeo, tá vendo? Cadê? Aqui, ó. Esse é o número do meu consultório, tá? Se você quiser mandar mensagem, aí a secretária ela vai agendar pra você. Eu tô com uma listinha de espera, tá? Então, assim, esperem um pouquinho com paciência, que logo eu te chamo. O Max Nascimento perguntou, pastora, como funciona a cura na neurociência? E através da informação recebida, chega até uma certa frequência e você é curado junto com a meditação? Assim, a meditação, gente, ela é uma coisa muito boa, ela funciona, tá? Inclusive, pra quem não sabe, e pra quem gosta de falar um tanto de abobrinha por aí, Jesus fazia meditação, tá? Jesus meditava. Por isso, até o próprio Deus, né? Ele orientou a Josué, falou, Josué, medita na palavra dessa lei de dia e de noite. Medita, medita. Por quê? Porque meditar é diferente. Meditação, você vai entrar numa busca interior com você mesmo e com o próprio Deus. Então, a meditação, ela ajuda. Açúcar e trigo mata mais que a guerra na Ucrânia, né, doutora? Com certeza. Com certeza, gente. Hoje, a obesidade, por exemplo, ela é a número 1 em morte no nosso país. O que mais mata hoje é a obesidade. A segunda é o câncer. Terceiro, infarto agudo do miocárdio. Tudo isso é causado pelo trigo e o açúcar. O câncer, o infarto, o AVC e a obesidade é tudo causado pelo trigo. Então, assim, gente, é óbvio que hoje o trigo e o açúcar mata muito mais do que a guerra, tá? Muito mais do que a guerra. Gente, eu tenho certeza de que o senhor Samuel Procópio não vai entrar na live, porque eu sei lá onde esse homem foi parar. Tô até mandando mensagem aqui pra ele, eu não sei se a pastora Adélia falou com o marido dela. Tô escrevendo aqui, cadê você, varão de Deus? Pelo amor de Deus. Porque é ruim entrar no assunto que ele escolheu sem ele estar junto, né, gente? Olha aqui, Dani Souza, bolo de trigo, eu gosto. Eu odeio, eu sou inimiga do trigo. Passe a não gostar, Danilo. E outra, não tem só o trigo para você fazer o seu bolinho, tá? Usa farinha sem glúten. Ó, a Josiane disse, nossa, por isso tô tão horrível e sem mente, toda complicada. Tá vendo? Um dia, fubá pode, gente, só que, ó, olha a embalagem, porque em tese, na teoria, nenhum fubá deveria ter glúten, mas a indústria alimentícia ela é tão terrível que tem alguns fubás que quando você vai olhar a embalagem,
tá escrito lá, contém glúten, dá vontade de matar. Mas na teoria, a maioria dos fubás não tem glúten. Ó, a Josiane disse, gratidão, me abrindo os olhos. Ô Miriam, já cansei de falar pro pastor Samuel que não pode comer pizza com trigo. Aí ele come trigo, se estressa, aí fica aparecendo com a rinite dele toda atacada na live. Fazer o quê, né? Ô Lorena, mas é ruim começar a falar sem ele, porque foi o tema que ele escolheu. Provavelmente, Lorena, nós vamos falar de epigenética na próxima live. Até porque já é 00:30. Ó o W França oficial por aí. Já é 00:30. Nem dá mais tempo de falar sobre epigenética, né, gente? E assim, a questão da neurociência, gente, ela é tão ampla, ela é tão complexa, ela tem tanta coisa pra gente falar, que, de verdade, eu acho que até a volta de Jesus o assunto não acaba. Não acaba, tá? Ah, eu poderia sim falar tranquilamente aqui com vocês, mas como esse assunto da epigenética quem escolheu foi ele, então por isso que eu não queria começar a falar sem ele. Por quê? Porque eu não sei se vocês ouviram ele falando, gente, que ele estudou a semana inteira sobre epigenética, né, coitado. Daí ele foi buscar informação, ele foi estudar sobre epigenética, daí eu venho aqui e falo sobre epigenética sozinha. Aí ele vai perder toda a semana dele de estudo que ele estudou, né? Não é legal. Porque daí também desestimula. Porque todo assunto que eu vou falar, na semana anterior, o pastor Samuel vai buscar, porque ele é disciplinado, né? E dá trabalho, principalmente epigenética, que é um assunto complicado. Então eu acho que seria um pouquinho assim, desrespeitoso da minha parte, depois de ele ter falado que foi estudar uma semana toda, foi buscar mais médicos que falam, né? E aí eu chegar aqui e falar sem ele, não dá, né? É ruim. Então, é por isso que eu preferi falar sobre a neuronutrição. O W França Oficial, essa live de quinta dá certo com os dois. Dá certo de qualquer jeito, você não vê. Ó, W França, eu te repreendo, hein? Bota a mão na sua cabeça. Dá certo com os dois, dá certo com um, dá certo de todo jeito. Só que claro que a gente gosta que o pastor Samuel esteja aqui, por quê? Porque ele também, né, daquele jeitão dele, ele anima a nossa live. Né? Mas a questão da epigenética eu não queria falar sem ele, porque ele foi estudar, gente, ele foi buscar, ele se esforçou, tá? E como para mim é um assunto fluido, é um assunto que eu não tenho que buscar para poder falar, eu não tenho que estudar para poder falar. Então, eu acho desrespeitoso ele ter tido todo o trabalho de estudar a respeito, e aí eu venho e falo sozinha, entendeu? É por isso. É meu jeitão, gente. É o jeito Fabiana Araújo de ser, tá? Então, assim, vocês sempre vão ver que eu tenho muito dedos com essa coisa da ética, né? Do esforço do outro, quando eu vejo a pessoa se empenhando para buscar conhecimento. Então, eu levo isso muito em consideração. Até porque eu também sou professora universitária e relacionada aos meus alunos, eu sempre fui assim. Quando eu via que tinha um esforço maior, então eu sempre dava um jeito de ajudar mais aquele aluno que se esforçava, que se empenhava. Então, eu acho que quando tem um empenho, quando tem um esforço, a gente tem que dar um plus e levar isso em consideração. Gente, eu vou ficar por aqui. Ó, estão sentindo falta do pastor Samuel. Luiz Antônio falou, pastor Samuel dá trabalho pra gente, né? E tá fazendo falta na live. Não, faz falta, gente. A gente acostumou a live aqui com ele. Isso, Ezaquiel, é empatia, justamente isso, tá? Então, assim, é bem aquela coisa. O meu traço de personalidade, principalmente o traço rígido que eu tenho, que é o meu traço de caráter, um dos mais acentuados que eu tenho muito problema com isso, tá? De pessoas que elas não têm empatia pelas outras e que aquilo que a gente chama de que o combinado não sai caro, então o rígido, ele tem um certo probleminha com isso. Então, eu não gosto de fazer com os outros o que eu não gostaria que fizessem comigo. Então, é por isso que eu respeitei a ausência do pastor e não falei sobre epigenética. Ah, mas quinta-feira a gente tá aqui, gente. A gente vai estar aqui junto, de novo. Vamos falar sobre epigenética. Depois nós vamos falar sobre BrainNet, comunicação entre cérebros. E tem muita coisa ainda que a gente tem para falar e para vocês conhecerem. E vocês, gente, de verdade, vocês que frequentam essa live, vocês estão, ó,
anos-luz à frente de muito médico aqui no país, tá? Que não tem ideia de muita coisa que vocês já estão aprendendo. Então, assim, louvado seja Deus pela vida de vocês, louvado seja Deus por essa live. O W França Oficial falou, louvável sua postura, pastora. A gente aprende até com gente diferente, com essa doutora. Graças a Deus, o W França, eu sou assim, tá? O meu traço de personalidade, principalmente o rígido e a psicopatia, elas me deixam dentro desse padrão, né? Então eu gosto de respeitar o tal do que é combinado que não sai caro. E eu acho que se as pessoas tivessem empatias umas com as outras, tudo daria mais certo. O haitiano do Pentecoste, meu Deus, terra, tá perguntando, eu posso substituir o arroz por qual alimento? Você pode substituir por raízes, o haitiano. Você pode substituir pela mandioca, você pode substituir pela batata, tá? Batata inglesa, batata doce. A batata inglesa é melhor porque ela tem menos caloria, tá? Então você pode comer uma quantidade maior de batata inglesa, que é aquela batata normal, batatinha, tá bom? Você pode substituir por grão de bico, você pode substituir por quinoa, mas quinoa é mais difícil das pessoas comerem. Eu gosto de quinoa bastante, amo, né? Hoje o pastor Samuel tá perdoado. Ó, gente, eu mandei mensagem aqui, ele não me respondeu. Eu não sei se ele respondeu à esposa dele. Eu espero que esteja tudo bem com ele. A pastora Adélia voltou. Pastora, a senhora conseguiu falar com o pastor Samuel? Porque eu mandei mensagem para ele e ele não me respondeu. E aí eu preferi não entrar no assunto de epigenética, porque foi o assunto que ele escolheu pra gente falar. E ele passou aí uma semana estudando e buscando informação. E eu achei meio injusto eu falar sozinha sem que ele tivesse presente. A senhora conseguiu falar com ele? Rafael, eu que agradeço vocês, viu? Vocês são uma bênção. Eu, como professora universitária, Rafael, eu amo falar para quem quer aprender, tá? Agora que ele apareceu ali online, mas não me respondeu ainda não, deve estar ocupado. Então, assim, eu amo de verdade ensinar quem quer aprender, tá? Eu só não gosto de ensinar quem dá de doido. Por isso que a minha hashtag é não bato palma pra doido, né? Tem uns fugitivos do sanatório que resolve aparecer aqui na live pra dar de doido, mas eu não bato palma pra doido. Ó, a Lorena tá dizendo assim, essa da comunicação entre cérebros é fora do comum. É uma das coisas que eu mais gosto. Ah, a pastora Adélia tava falando com ele, então pelo menos tá tudo bem, né? A pessoa conversa sem nem abrir a boca e nem precisa de celular, verdade. Ele me mandou um áudio aqui, gente. Deixa eu ouvir o áudio dele. Muito mesmo. Eu preciso mudar aqui minha configuração de trabalho. Eu já estou sentindo cansaço. Ah. Eu não senti esse cansaço. Mudar tudo. Ele não vai conseguir entrar. Gente, eu tô rindo porque ele tá dizendo que aconteceu uma coisa que eu disse que ia acontecer com ele, né? É que a tia Fabiana fala, mas as pessoas não acreditam. Então, bugou. Bugou, gente. Deus abençoe a vida de vocês, gente. Paz do Senhor, Janderson. Deus abençoe sua vida. Janderson, você perdeu uma live top, meu filho. Top das galáxias. Janderson é daqui de Maringá, tá, gente? O Gilson Francisco tá dizendo, doutora, Deus abençoe sua vida. Deus abençoe sua vida da senhora. Um grande abraço. Que Deus derrame bênçãos sobre sua vida. Tô aprendendo muito com a senhora. Maravilha! Adoro quem gosta de aprender, gente. Adoro ensinar quem gosta de aprender. E como eu disse, se quiser aprender, vem comigo, porque vai aprender, tá? Foi por isso que eu escolhi, inclusive, a área da docência também. Por quê? Porque eu gosto de ensinar quem gosta de aprender. Agora, quem vem na live para dar de doido, eu já direciono para o sanatório. Porque aí é gardenal e camisa de força, porque eu não bato palma para doido, tá bom, gente? O Christian tá dizendo, vê se tira uma folga e vem pro Guarujá. Vou até voltar. Vou até voltar na praia aqui, Christian. Só por sua causa. Cadê a praia aqui, ó? Ó. Gostou? Tô treinando, tô cocriando, tá? Tô cocriando, Christian. Eu vou pra praia, vou pro Guarujá em nome de Jesus. Ainda não sei quando, né? Porque eu tenho que trabalhar muito. Jesus. Olha, vou falar. O André Luiz Barbosa de Oliveira disse... Aprendizado 1000 com vocês nessa live. Gente,
Se tiver live igual a essa, procure e me mostre. Eu não conheço. Gente, Deus abençoe a vida de vocês. Ô W França, pelo amor de Deus, para. Ele tá falando, doutor, eu tenho um vício. Tá repreendido em nome de Jesus. Não tem vício, não. Vamos parar com o vício. Ó, vamos cocriar, tá? Tira o trigo, tira o açúcar, que você já vai ter muita vida em abundância. Depois faça o neuroreprocessamento e seu cérebro, ó, vai ser outro. Sua vida vai ser outra. No lugar do açúcar, gente, estévia e xilitol. Xilitol. Ah, viciado em pimenta? Pimenta pode comer. Pimenta é boa, é termogênica. Ajuda a emagrecer. Só que quem é hipertenso não pode comer muita pimenta não, tá, gente? Por favor. A Lorena dizendo, W França, que Deus te liberte também. É, pastor, ele mandou um áudio aqui. Eu já falei pra ele que vai bugar. Vai bugar. Não adianta, ainda mais com o traço de personalidade que ele tem. Ele acha que ele é o Rambo, mas não é não, né? É ser humano igual a todo mundo e uma hora o próprio cérebro desliga sozinho para poder se proteger. Então, gente, o que eu tenho para dizer para vocês, imitem Jesus até na alimentação. Jesus cuidava do cérebro dele, Jesus sempre cuidou do corpo, sempre se alimentou de maneira saudável, tá? O haitiano tá dizendo, Deus te abençoe, pastor, a senhora é top demais! Ah, obrigado, haitiano! Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Salete, a batata é melhor do que a batata doce? Não é que é melhor ou pior, é que a batata inglesa, ela vai ter menos glicose, tá? Apesar de que ela tem mais proteína, porém, a batata inglesa você pode comer mais, tá? Então, eu prefiro a batata inglesa, mas como bastante batata doce também. Ó, a pastora Adélia disse que o pastor Procópio falou que volta na próxima live. Eu tinha certeza, quando ele fala que ele vai pregar em algum lugar e depois ele vem pra live, é ruim, porque você é muito cansado, tá? Se queijo é um veneno pro corpo? Não, não é um veneno pro corpo, não. O que é veneno pro corpo é o trigo e o açúcar, gente, e o álcool, tá? Agora, o queijo não é um veneno. Claro que você precisa observar a quantidade que você ingere. Mas o queijo, ele é proteína, gente. Tudo que tem proteína é bom pro cérebro, é bom pro corpo, tá bom? O Ezequiel tá dizendo, sempre que posso acompanho as lives da doutora e pastora, do pastor Samuel, e aprendo muito com cada live de vocês. Louvado seja Deus pela vida de vocês. Ah, ok. A pastora Télia tá aqui. Pichurucos e piruleide, o sangue de Cristo tem poder. Não, gente, não é pra não comer queijo. Quem falou isso? Capaz, claro que é pra comer queijo. Pra comer queijo, sim. Você não vai morrer de comer queijo na hora de dormir, tá? Porque daí vai atrapalhar seu sono. Pastora Adélia, eu que agradeço, minha santa. Deus abençoe sua vida. A senhora é top. A senhora tem que escrever um livro e o título do livro é Duro de Matar 15. Se existem neurônios espelhos, não é que existem neurônios espelhos. O neurônio espelho é um comportamento neuronal, tá? Que faz parte do BrainNet. Ó, o Janderson tá dizendo, infelizmente perdi mesmo. Perdeu, Janderson. Foi uma live maravilhosa. E eu estou aqui, gente. O pastor Samuel tá com a orelha queimando? Tá nada, coitado. Ele tá lá cansado no hotel. A pastora Adélia tá dizendo, ela vai em novembro. Novembro. Em novembro, ô glória! Ô glória! Em novembro pra praia. Meu Deus, já vou até entrar no mistério, falar em língua estranha. Ô glória! O Gilson Francisco disse que mandou, doutora, mandei um oi pra senhora, tá bom? Tá bom, Gilson. Você mandou naquele telefone do consultório? Amanhã eu vejo, tá? Deus abençoe sua vida. Vai, Janderson, vai ficar gravada a live sim. Vai ficar gravadinha aqui em nome de Jesus. Para quem não pôde assistir, poder assistir. Mas a Salete tá terrível, gente. A Salete tá perguntando da hemorroida e da pimenta. Salete, para. É invenção, tá? Para. Não tem nada a ver. A questão da hemorroida com a pimenta. Hemorroida, ela é mecânica, tá? Normalmente grávidas desenvolvem hemorroidas na gravidez.
né? Algumas pessoas com problemas intestinais desenvolvem hemorroida, inflamação por alimentação e emocional. O haitiano está dizendo: estou sendo transformado e liberto através da sua vida, doutora. Glória a Deus. Que Deus te recompense imensamente. Eu recebo em nome de Jesus. Porque hoje, de verdade, o haitiano, eu encontrei o sentido da minha vida. E o sentido da minha vida é libertar pessoas do sofrimento e da mentira do sistema em que nós vivemos. O Christian está dizendo: o cérebro do pastor Samuel bugou. Ah, deve ter bugado o cérebro, o corpo, tudo, né? O corpo da gente chega uma hora que não aguenta, né? Nós não somos de ferro. Apesar de o nosso cérebro ser a máquina mais poderosa do mundo, gente, mas ele precisa de um tempo de recuperação para que ele possa voltar a funcionar adequadamente. Então, ele precisa de descanso, boa alimentação, né? De 6 a 8 litros de água por dia, hidratação. Ok, gente? Galerinha, ó, Deus abençoe a vida de vocês. Muito, 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 muito. O haitiano tá dizendo: eu louvo a Deus pela vida da pastora e do pastor Samuel Procópio e da pastora Adélia Procópio. Vocês são referência para esta geração. Haitiano, desde que Deus, ele me chamou para um grande propósito e o Senhor disse que estava me levantando para esta geração, para libertar o povo dele. E quando eu ouvi a palavra libertar, a gente pensa que é libertar através do evangelho só. Não é. Hoje eu entendi o que Deus queria dizer. Era através da neurociência e da palavra de Deus, juntando as duas coisas e mostrando que liberdade e libertação só vem quando a gente une evangelho e neurociência. Porque aí você entende que as duas coisas são resultado de Jesus. Amém, gente? Deus abençoe a vida de vocês. Vocês são top demais. Um povo privilegiado, um povo abençoado e inteligente. Porque quem vem para essa live é inteligente. Agora deixa eu voltar aqui pro normal para Lorena fazer o nosso print bonitinho. Lorena, faz 2 prints aí, minha santa. Eu vou fazer um com esse e um com a minha cocriação da praia. Ó, o Danilo Souza tá dizendo: nem tudo é cão, nem demônio. Danilo, isso é um negócio que me estressa muito, porque o povo não tem conhecimento de causa e tudo é o Satanás. Tem horas que eu fico com dó do Satanás, se é que dá pra ter dó do Satanás, porque eu quero que ele se lasque. Mas a maioria das coisas, ô Danilo Souza, não é culpa do Satanás. É culpa de gente desinformada, que dá legalidade e que gosta de jogar a culpa nos outros e tirar a autorresponsabilidade. Quando nós aprendemos a ser autorresponsáveis, aí, de verdade, nós somos libertos. Amém? Lorena, dá um print aí, minha santa. Deus abençoe vocês. Amo vocês, vocês são uma bênção. Quinta-feira que vem, o pastor Samuel estará de volta aqui conosco. E nós estaremos aqui em mais uma live de neurociência. Falaremos sobre a epigenética. Lorena, agora tira lá, minha filha, na praia, aqui, ó. Essa é a live mais top do Brasil. Um coração para vocês e um coração dentro do cérebro. Tchau, gente! Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Vocês são o povo mais top, mais lindo do Brasil. Eu quero ver uma live com gente mais top do que essa. Não tem. W França Oficial. Não, não pode, W França. Suco de uva integral, tá? Deus abençoe a vida de vocês. Beijo. Deus abençoe, gente. Quinta-feira estamos aqui de volta para mais uma live de neurociência. Porque dor emocional não se cura com medicação. Beijo. Deus abençoe. Tchau.